Então, meu nome é Jefferson Calgaro. Nos últimos 30 anos eu venho me dedicando à odontologia no Brasil, América Latina. Nesse período eu já fui fabricante, distribuidor, importador, funcionário, sócio. Eu acho que eu percorri todos os caminhos que alguém poderia percorrer dentro desse nosso mercado. E nos últimos 2 anos, com a ajuda do meu primo Enzo aqui, a gente começou a desenvolver algo diferente para o mercado. Por quê? Porque durante 16 anos eu fiquei dentro de uma única empresa e muitas vezes eu não podia ali oferecer o melhor para o meu cliente, eu tinha que oferecer o que aquela empresa disponibilizava para mim. E agora, com essa empresa, DTE, nós temos a oportunidade de fazer o melhor, certo? Errado. Certo, exatamente. Como que a gente está fazendo isso? Então, que nem o Jefferson comentou, um dos pontos principais, e se a gente olhar principalmente depois da pandemia, a quantidade de opções que entraram no mercado talvez tenha multiplicado por 5, por 10. E hoje existe uma dificuldade muito grande de você entender qual que é a boa solução dentro dessa infinidade que existe. E aí eu já vou jogar a pergunta de volta para você, com base nesses 30 anos que você desenvolveu dentro desse mercado. E principalmente nesses últimos 2, onde você tem olhado com uma... sem estar limitado a uma marca específica, que eu acho que é tua principal expertise. O que faz da compra de uma fresadora ser uma boa compra? Eu acho que o mais importante aí não é uma coisa, é um tripé. É um equipamento com capacidade técnica reconhecida, é um equipamento distribuído por uma empresa que consegue ofertar serviço de primeiro nível, segundo nível e, principalmente nesse momento, para a América Latina, é um produto que tenha condição financeira de aquisição. E isso, juntar esses 3 pontos, esse tripé, não é tão fácil. Então, se a gente fosse fazer um resumo, é qualidade do equipamento, qualidade do suporte técnico com quem você está comprando. Sim. E condição de aquisição, seja um financiamento direto, seja um financiamento via uma instituição financeira. Exatamente. Perfeito. Então, acho que é um bom gancho para a gente explicar para todo mundo que está vendo o que efetivamente a DTE pode fazer pelo cliente que busca comprar uma fresadora hoje aqui no Brasil, especificamente. Então, nesses últimos 6 meses, a gente se aproximou de 3 empresas que têm esse tripé, que podem oferecer isso e estão oferecendo isso já há algum tempo para o mercado brasileiro. Então, assim, eu estou falando da Cota com a marca XTcera, eu estou falando da Dental Globo com a marca SS Jack, eu estou falando da Talmax com a marca Upsera. Para mim, são as 3 melhores marcas de equipamentos na atualidade e os 3 melhores distribuidores. E para que fique claro para todo mundo, o que a gente aqui da DTE pode fazer? Se você está procurando uma fresadora, se você está na dúvida sobre qual comprar, tem 35 opções na tua mesa, entre em contato com a gente tem a possibilidade de ofertar as opções dessas 3 marcas para vocês. Então a gente pode colocar na mesa, por exemplo, você que está buscando uma fresadora de zircônia. Qual que é a opção da fresadora de zircônia? Que a Talmax vende da Upsera, que a Cota vende da XTcera e que a Dental Globo vende da SS Jack. E eu acho que não tem ninguém melhor, talvez, do que o Jefferson, com toda a experiência de fresadora, para explicar e muitas vezes montar qual que é o fluxo ideal dentro de um laboratório. Então, se a gente puder entrar um pouquinho nessa questão agora, Jefferson, como montar um fluxo dentro de um laboratório. Tem muito cliente que chega para a gente em diversas situações. Então, eu vou fazer uma que é bem comum e você deve receber muito. O cara comprou uma máquina tua lá em 2012, 2013, quando você vendia, independente por onde. Esse cara tá com esse equipamento durante todo esse tempo e agora ele quer renovar o parque de máquina dele. Ele tá fazendo bastante PMMA e bastante de silicato e zircônia, o trio. É um cara que tem lá 1, 2 das máquinas e 5 eixos e agora ele quer comprar uma nova. Como que a gente pode ajudar esse cara a tomar a decisão certa? Assim, a ideia aqui é, como o Enzo falou no início, são quase 18 anos nesse mundo digital, vendendo essas máquinas, entendendo a dor do laboratório. O que a gente pode fazer e o que a gente quer fazer, entender a realidade desse dono de laboratório que comprou uma máquina lá, como você falou lá no passado. O laboratório, com o tempo, pode mudar. Então, hoje eu posso estar fazendo mais de silicato, amanhã eu vou fazer mais zircônia. A gente precisa entender qual é a realidade desse laboratório e oferecer, dentro dessas 3 opções de marcas, a opção correta. Qual é a melhor compra? E muitas vezes essa melhor compra pode não ser só por equipamento, ou pode ser por uma condição financeira, pode ser por uma questão
de software, porque eu já tenho outra máquina e eu já tenho um software CAM. Pode ser uma decisão por uma questão geográfica, porque eu estou mais próximo desta ou daquela empresa. Te respondendo a pergunta, a gente vai colocar à disposição desse profissional, desse dono de laboratório, toda a experiência que a gente adquiriu nos últimos anos. É isso. Perfeito. E por que a gente foi atrás desse tipo de equipamento? Que vamos deixar bem claro, são 3 marcas chinesas. O que você vê de futuro para o mercado brasileiro e por que você acha que as máquinas chinesas é que estão atendendo a necessidade do mercado? Para você eu já confessei, mas eu vou confessar para vocês que em algum momento, depois da minha saída da última empresa que eu trabalhei, eu me senti uma pessoa ignorante. Tudo bem que eu tinha que defender aquela bandeira, mas muitos amigos, muitos colegas me falavam, cara, você precisa ver essas máquinas chinesas. E para entender melhor, a gente foi para a China. Passamos lá quase 15 dias visitando fábricas, entendendo, conhecendo, mas principalmente depois dessa viagem, o que ficou muito claro para mim foi o que países como América Latina e outros até, mercados que são sensíveis a preço. Eles precisam de máquinas mais econômicas, de fresas mais econômicas, de máquinas que deem menos suporte. Então, assim, máquinas com servomotor são máquinas que dão menos suporte. Máquinas que têm motor de passo vão dar muito mais suporte. Então, assim, são coisas que eu vim entender depois que eu saí de lá e isso faz todo sentido para mim. A máquina chinesa, tão mal falada, ela deveria ser mais... respeitada, talvez? Talvez mais respeitada. Eu acho que essa seria a palavra. Porque dentro do laboratório da minha família, inclusive, a gente trocou todas as máquinas. Nós tiramos todas as máquinas europeias e colocamos todas as máquinas chinesas e eu vejo hoje no dia a dia a capacidade de produção, eu vejo a qualidade do produto que sai dessa máquina e a quantidade de problemas que eu tenho, infinitamente menor. Então isso eu posso falar não só porque eu fui estudar, mas porque eu utilizo essas máquinas, e são máquinas de várias marcas. A princípio, dessas 3 próprias marcas que a gente está trazendo para vocês, são máquinas que não trazem nenhuma dificuldade de serviço. E se fosse para a gente fechar agora, o que você vê do mercado da prótese? Vamos focar bem em laboratório. Mercado da prótese nos próximos 5 anos, não vamos nem jogar muito longe. Já faz algum tempo, o preço do valor da prótese, né, ele precisa baixar ou parar de aumentar. O que eu vejo que é extremamente importante é que o custo de produção diminua. Dos próximos 5 anos, eu vejo laboratórios de grande produção diminuindo seus preços, aumentando a capacidade de produção, colocando mais máquinas, diminuindo o número de colaboradores, não para ganhar mais dinheiro, mas para se manter no mercado. E o que você vê? A gente conversa muito com o cliente, a grande maioria dos clientes que a gente conversa, eles têm mais ou menos a mesma história. Eles trabalharam num desses grandes laboratórios e eles estão saindo e abrindo seus próprios laboratórios já com essa mentalidade que você comentou. Mentalidade, o cara já começa com uma máquina chinesa, com uma fresa que custa 1/3, metade da fresa que o concorrente dele está pagando. Quem que você vê que vai ganhar nessa disputa? Como é que vai ficar essa concorrência, né? É difícil, né? Porque a gente vê bons laboratórios pequenos, novos, começando, mas também você vê pessoas completamente despreparadas, acreditando que o digital pode fazer qualquer coisa. Então, assim, quando você fala dessas pessoas que estão começando os seus negócios, sim, existem aí alguns diamantes, mas tem outras pessoas que estão começando com software sem registro, com um laboratório sem alvará, o que é uma coisa muito normal hoje em dia e traz uma dificuldade para o mercado como um todo. São situações que ainda eu entendo que a gente ainda vai falar mais desse assunto. Mas o laboratório grande, pensa, nós estamos falando de um transatlântico, né? Um laboratório que tem aí 30, 40, 50, 100 funcionários, ele não consegue fazer essa mudança tão rápido. Nem a mudança, tem muitos laboratórios grandes que ainda não fizeram a mudança do analógico para o digital. Então você imagina um laboratório com essa quantidade de colaboradores precisando cair de 100 ou de 50 pela metade da quantidade dos colaboradores que ele tem hoje, não é fácil. Então assim, mover um transatlântico é muito mais difícil do que um potinho de borracha. Perfeito.